da palavra, do Evangelho, sobre Jesus. Difícil hoje uma pessoa que não conhece a Jesus. Hoje, difícil. No Brasil, pelo menos, temos aí televisão, rádio. Rádio, então, a AM, metade é evangélica. Impressionante como tem programas evangélicos, como tem pregação da palavra. E via internet, então, vocês têm todos pregam na internet, todos os pastores estão aí pregando, estudiosos, doutores da palavra, apóstolos, bispos, bispas, e evangelistas, todos pregam. Não existe hoje inúmeros meios da pessoa receber o Evangelho, né? Então você não recebe na televisão porque não assiste, porque não ouve rádio evangélica. Tem um vizinho que prega, tem um parente que se converteu, tem um amigo do trabalho que faz uma reunião, que fala de Jesus. Então sempre há um jeito. Poucas pessoas hoje se surpreendem por novidade sobre a palavra de Deus. É difícil. Tenho feito esse teste no meu consultório, a grande parte já conhece. Eu me lembro, há 30 anos atrás não era assim. Havia um pouco de preconceito com as igrejas não eram tão avivadas, era um outro estilo de cristianismo, mais tradicional. Havia menos pessoas, mas hoje é difícil quem nunca ouviu falar de Jesus. É difícil, né? A gente vê, aqui em Alphaville, por exemplo, tem mais igrejas do que postos de gasolina, somados a restaurantes, somados a bares, tudo. Às vezes você fica um tempo sem ver posto de gasolina, mas não fica uma rua sem ver igreja. Tem rua aqui, tem 2, 3 igrejas, para todos os tipos, de todos os títulos. E é bom, porque atinge a todos. Você vai na periferia, é um estilo. Você vai no centro, no industrial, é outro estilo. Existem galpões aqui que viraram igreja, que cabem 3.000, 4.000 pessoas. Glória a Deus! O mundo está sendo evangelizado. Pastores vêm de tudo quanto é canto, multiplicam os seus discípulos e o Evangelho vai se multiplicando. A palavra de Deus não está mais oculta. Enquanto temos tempo, temos que pregar a tempo e fora de tempo a palavra do Senhor. E aí está a vitória. Todos recebem, todos têm a chance de ser salvos. Muitos se convencem, se tornam simpatizantes. Tem a pessoa que vai numa piscina, está aquele calor, ela põe o pezinho e fala, não sei se é a hora de entrar ainda. Mas ela já conhece, sabe que aquela água é boa, vai trazer bem-estar. Tem muita gente assim, que conhece a palavra, gosta da igreja, mas ainda não se posicionou oficialmente. Tem medo às vezes, né? Outros não, outros se convertem poderosamente. Glória. Mergulham naquelas águas do Espírito. Vão para o batismo. O batismo literalmente é um mergulho no Evangelho. É preciso ser batizado. Quem não se batizou ainda, trata de ser batizado. Meu Deus, voltou um unção plena. Depois de quase 40 dias, Senhor Cris e sua família voltaram, né? Muitos já estavam preocupados dos nossos telespectadores, porque onde está o careca além do pastor? O doutor Cris, grande médico, está aqui. Sentiu falta do café. Imagina, sem ele não é a mesma coisa. Mas, então, a conversão traz a pessoa para uma nova vida. É pujante. Ele tem um encontro com Deus e tudo muda. Conversão é mudança. Mudança de caminho, de direção. Quando eu faço uma conversão para o meu carro, eu vou mudar a direção. Quando eu me converto em Jesus, eu penetro num mundo diferente, que é um portal espiritual. Eu entro no mundo espiritual. Então, aquele que se converte de verdade tem no primeiro momento um amor fantástico. É o primeiro amor. É o fogo de Deus. É a vontade de fazer a obra. É a
a vontade de ir na igreja, é a vontade de ler a palavra, de escutar, de ouvir a palavra. Carnaval não quer mais nem saber, quer saber de Jesus. Eu, quando me converti perto do carnaval. Eu falei, puxa, todos os anos eu queria sambar no mundão, mas agora eu quero Jesus, quero ir para a igreja. O que é isso? Conversão. Quem se converte, as pessoas que não se convertem não entendem o que é este impacto espiritual na pessoa que se entrega a Jesus. Que novidade de vida, uma vida nova, uma vida pujante, uma vida plena do Espírito. Então começa realmente a novidade. Tudo é glorioso, tudo é maravilhoso, e Deus presenteia esse tipo de pessoa, porque Deus não quer que ninguém perca este fogo. Este fogo é a salvação, este fogo é a unção, este fogo é a bênção, este fogo é a vida espiritual que te colocará no mundo eterno de Jesus, que é o céu. Mas é uma coisa tão simples. É assim. Porém, infelizmente, contudo, doravante, as coisas vão passando. E se você tem uma flor bonita e não rega aquela planta, aquela florzinha, aquela mudinha, aquela semente não é regada, ela morre. Não é verdade? Se você tem uma lareira ou uma fogueira e não abastece com lenha, ela vai esfriando. E o assunto hoje é esse. É o esfriamento espiritual que infelizmente acontece em muitos, que depois de um pleno momento, de um momento inicial de fogo do Espírito, de alegria, de amor, de obra, de paixão por Jesus, de repente a coisa vai amornando. O esfriamento não é de uma vez. Sempre quando vai esfriar um leite, ele não sai do calor e já vai para o gelo. Ele fica morno no início. Então a pessoa amorna. É o que a gente observa. Deixa de ir num culto, deixa de ler a Bíblia, começa com outras atividades. O mundo é cheio de informação desnecessária. A internet hoje invade a sua vida e quer tomar conta de todo o teu tempo. E você vai esfriando espiritualmente. Porque embora muitos falem de psicologia, de Jesus, de uma maneira ou de outra, mas nem todos se firmam na palavra. Nem todos se alicerçam no que é o Evangelho verdadeiro. Então, a pessoa vai esfriando. E deixa de ser um soldado genuíno por causa do embaraço com as coisas desta vida. Preocupações do mundo, ganhar dinheiro, pagar as contas, criar os filhos. Eu gosto de criar os filhos, mas às vezes as distrações são muitas. Às vezes a prioridade é tudo menos aquilo que foi o primeiro amor do Evangelho. E a pessoa vai mudando, aos poucos, se torna religiosa, não falta no domingo na igreja, mas já não é aquele amor durante a semana, aquele compromisso com Deus, vai perdendo a intimidade espiritual, vai perdendo a intimidade com Jesus, com o Pai. O falar, orar sem cessar tem que ser automático. A pessoa fala, pastor, como é que eu vou orar sem cessar? Vou ficar de joelhos em casa o dia todo? Não. Está na rua, está glorificando, está se alegrando, está falando com Deus, está decretando a vitória, está sendo dirigido pelo Espírito. Isso é andar em Espírito. Andando no ônibus, em casa, no trabalho, na escola, onde quer que esteja, você está no Espírito ligado a Deus. Isso é andar em Espírito. Mas isso às vezes vai esfriando e outras coisas tomam conta da tua mente no dia a dia. E a coisa começa a ficar embaraçada. Em 2 Timóteo, abra lá, no capítulo 2. Voltou agora a Bíblia na tela? Que bom. Em
2 Timóteo, capítulo 2, está escrito assim, verso 4. Ninguém que milita, e militar aqui é ser soldado de Jesus, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Por isso que é importante entender que, e mais, verso 5, para acabar, e se alguém também milita, não é coroado, e coroado aqui é entrar no céu, se não militar legitimamente. Então percebemos que não basta aceitar Cristo, é preciso saber militar, é preciso saber guerrear, é preciso saber andar com Ele sem mudar, pelo contrário, ficando cada vez mais firme, o que é difícil hoje em dia. Nós percebemos isso. Por isso que o Evangelho hoje estiver muito em ondas. Começa uma igreja nova, é aquela onda inicial. Depois, se não houver o sustento do Espírito, se as pessoas não forem inflamadas pela palavra, pelo ânimo, pela exortação, elas vão esfriando. Lá em Hebreus, capítulo 3, abra lá. Vou tomar mais um cafezinho em nome de Jesus. Glória a Deus. Ah, só toma muito café. Você quer que eu tome o quê? Whisky? Café é de Deus, viu, irmão? Não é pecado, não. Hebreus 3, verso 13. Olha o que diz a palavra. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Quer dizer, todo dia você tem que animar a pessoa, lembrar a pessoa, exortar a pessoa, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Que a coisa vai entrando sem você perceber. O inimigo é assim, ele espera para dar o bote, que ele cobra. Ele espera, quietinha, para pegar. Na hora que você estiver distraído, na hora que você estiver vulnerável. Verso 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Manutenção. É preciso manter, é que nem quem emagrece. A pessoa emagrece, como se fica alegre comigo? Fala de mim para todo mundo. Ah, doutor Emílio me emagreceu. Mas se não mantiver, não fizer manutenção, engorda de novo, ainda vai descer um pau em mim. Eu tenho culpa, se come. Mas o que acontece? A verdade é essa. É preciso manter. Emagreceu? Mantém. Estudou? Mantém. Se converteu? Mantenha acesa a chama de Cristo em sua vida. Hebreus capítulo 6, verso 11. Nós desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Então é preciso haver o quê? A manutenção do fogo, da certeza, da convicção, da vida espiritual. É preciso planejamento. Não pode ser na base de emoção. Ah, hoje eu estou melhor. Ah, hoje eu não estou bem, não quero nem saber de Jesus. Que é isso? É planejar, é viver, é o culto racional. Ser de Cristo é ser racional. Porque essa tendência a esfriamento sempre aconteceu. Na época de Jesus, Jesus tinha acabado de estar aqui, tinha ressuscitado. Paulo, em seguida a Cristo, veio a época de Paulo, depois de 10 anos, Paulo pregando. E a turma precisava de ânimo, porque já tinha gente esfriando. Olha o que diz em Atos 14, 22. Olha só. Atos 14, 22. Confirmando o ânimo dos discípulos. Quer dizer, confirma o ânimo. Estimula esse ânimo. Exortando-os, animando-os a permanecer na fé. Não era fácil. Se não era fácil na época de Paulo, que não tinha internet, não tinha a bagunça que tem hoje, não tinha essa confusão que nós vemos hoje, Sodoma e Gomorra, né? Hoje não vemos Sodoma e Gomorra terrível. Naquela época não. Naquela época era a vida simples, de boca a boca. A pessoa vivia o que via no outro.
Mesmo assim, com Paulo fazendo milagre, com Pedro fazendo milagre, com os apóstolos expandindo a igreja, tinha gente que esfriava. Aí Paulo fala: confirma os ânimos, exorta a turma a permanecer na fé. Aí ele fala: por quê? Porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E muita gente deixa Jesus por causa das tribulações. Tem gente que fala assim para mim: poxa, antes de me converter, eu não tinha tanta tribulação. Me converti, está piorando tudo. Ora, você tem que ser provado. Isso acontece. É normal, está escrito na Bíblia, por muitas tribulações. A pessoa pensa que conversão é viver debaixo de uma árvore, numa sombra, com os sucos à vontade, com uma vida regalada, sem fazer nada. Não é assim. A vida espiritual, ela requer luta. Então não basta dizer que é só de Jesus, não basta ir à igreja, não basta só falar em línguas. É preciso trilhar um caminho diferente, um caminho que, por incrível que pareça, ele é apertado, não é um caminho fácil. Em Lucas capítulo 13, Jesus foi inquirido, perguntado pelos apóstolos. Aqui, ó, verso 23. Disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam. Quem é que vai se salvar? Porque a turma está preocupada com isso. E isso tem que nos preocupar. Isso. Afinal, você se converteu para quê? Para ser de Jesus, ter crescimento espiritual, mas no final, alcançar o fim da vossa fé, a salvação das almas. Ora, então, Jesus responde sobre essa pergunta: quem vai se salvar? São muitos ou são poucos? Jesus fala, verso 24, Lucas 13, 24. Porfiai, ou seja, esforçai-vos. Porfiai é esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta e começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo-lhe vos disser: não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença. Ceia do Senhor, já expliquei isso para vocês. Comer e beber na presença do Senhor é a ceia. Então, o pessoal da igreja: e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Iniquidade é pecado, conforme está lá em 1 João 3, 4, se não me engano. Olha aqui, ó, 1 João, capítulo 3, verso 4. Ó, qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade. Iniquidade é não equidade, ao contrário de que é justiça. Então, iniquidade é injustiça, porque todo pecado é iniquidade, é injustiça. É errar, falhar, pecar, ofender. Quando eu ofendo meu irmão, eu estou pecando contra ele. Quando eu ofendo a Cristo, estou pecando contra Cristo. Então, o pecado é um grande problema que divide o homem da intimidade, do fogo do Espírito com Deus. Ah, mas Jesus não perdoa os pecados? Perdoa, mas os pecados produzem o quê? Cicatrizes. A cicatriz não passa. O pecado passa, é perdoado, mas a cicatriz não. E você, na hora que você olha, você lembra da cicatriz. Você lembra do pecado. O pecado, ele deve ser tirado da nossa vida. Ele propicia afastamento da intimidade com Deus, infelizmente. E vai esfriando o primeiro amor. Então, no primeiro momento que a pessoa que é batizada, quem já foi batizado, é zerado no pecado, não tem mais pecado. Mas se durante a vida ele vai começando a pecar de novo, no começo ele sente muito, porque o Espírito constrange, mas depois ele vai acostumando, porque já não é mais quente, já amornou, a reação vai ser diferente. E isso desagrada ao Senhor. Por isso em Apocalipse, capítulo 2, olha lá, diz assim, verso 4:
porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O primeiro amor é um momento em que a pessoa se converte e tem uma paixão tal com Deus que ela não quer pecar, ela não quer desagradar o Senhor, ela não sabe o que fazer para agradar a Jesus, ela se alegra no Senhor. Tudo é bom, mesmo que seja em luta, tudo é maravilhoso, porque ela sente a presença de Deus, mas ela pode perder esse primeiro amor por causa das más conversações. Vem pessoa puxa papo lá entre fofoca, machuca o coração, esfria o amor, começa a entrar em situações errantes durante a vida, no dia a dia, para ganhar dinheiro, esfria o primeiro amor. Olha aqui, ó. Daí que diz a palavra no verso 5: lembra-te, pois, de onde caíste. Porque quando a pessoa peca, ou quando a pessoa esfria, ela cai, e Deus fala: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. O caminho é o arrependimento. Arrependeu-se, acabou. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então há chance, enquanto a vida, há chance de você voltar onde eu errei. Que nem se estivesse procurando um caminho, errou uma rua, vai, não acha mais nada, se perde, fica triste. Aí você fala: bom, eu vou voltar aonde eu errei, vou voltar para o primeiro momento. Olha aqui, ó. E pratica as primeiras obras, quando não, diz a palavra, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. A pessoa perde a bênção, aleluia, perde a posição celestial, perde a posição espiritual, precisa de arrependimento, precisa voltar ao que era. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Que maravilha, né? Voltar ao primeiro amor, ser cheio do Espírito, para Jesus te usar, para Jesus te abençoar, para Jesus falar contigo pelo sonho, pela palavra, pelo Espírito, pelos irmãos. Então você precisa voltar, se ajoelhar, se derramar, se arrepender, voltar a ser aquela criança que Jesus recebeu assim que você se converteu. Cuidado com o esfriamento. Lá em Hebreus, falando sobre esse assunto, capítulo 12, abra lá. Hoje é rápido, não vou demorar muito não. Hebreus 12. Olha só. Capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. De novo o embaraço. Essa vida ela é embaraçada, ela te pega, ela te entristece, ela te aborrece, o dia a dia te aborrece, trânsito te aborrece, dívida te aborrece, ofensa te aborrece, problemas te aborrecem, família te aborrece muitas vezes. O diabo usa todo mundo para te aborrecer. Então deixa o embaraço. Olha aqui, deixemos todo o embaraço. Embaraço é laço. Deixemos todo o embaraço, é o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Você não pode deixar de ser firme e abundante na obra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Faça você o que fizer. Tem gente que fala: mas eu não saio da diaconia. Você está servindo ao Senhor. Eu não sei fazer muita coisa, não sei orar. Está servindo ao Senhor em oração. Estou ajudando lá o irmão na rua. Está servindo ao Senhor. Você tem que servir ao Senhor. Olha, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Verso 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não olhe para o homem. Se você olhar para o homem, você vai cair. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. É o que cantou aqui a Rosângela, que Jesus poderia parar o plano se ele ficasse olhando para o que ele ia passar, para a luta que ele ia ter, para o sofrimento que ele estava proposto. Mas ele não, ele superou, suportou a cruz, desprezou a afronta, que era o diabo e seus anjos, e sentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo,
para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Isso escrito na época de Jesus. A turma já enfraquecia, hoje também enfraquecem. Tem mais gente desviada do que gente firme com Jesus, infelizmente. Aí ele fala, verso 4: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Então, eu preciso vencer. Eu preciso viver no temor do Senhor. Em Filipenses capítulo 2, abra lá em Filipenses 2, a palavra diz assim, verso 12: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai, quer dizer, trabalha, opera a vossa salvação com temor e tremor. Nunca perca temor do Senhor. Você não tem que ter medo do diabo, você não tem que ter medo do homem, você não tem que ter medo de ladrão, você não tem que ter medo das balbúrdias políticas, desse circo que vivemos. Não tenha medo de nada disso. Tema aquele que comanda de verdade, o Senhor. É o temor e tremor do Senhor. Isso você não pode perder. Quem teme aos homens não teme a Deus. Quem teme a Deus não teme homens, nem Satanás, nem nada. Amém, queridos? Então, amados, pensamento contínuo, sabedoria e a grande tática, louvores tem que estar na sua vida. Saiu de carro, põe louvor. Se está em casa, põe louvor. Está triste, ore. Está contente, cante louvores, glorifique, busque a palavra, anime-se, ore pelas pessoas, pelos irmãos, orai sem cessar. Esse é o grande segredo. Agora, a Bíblia dá algumas táticas importantes. Por exemplo, em Provérbios capítulo 6, abra lá. Provérbios 6. Olha que importante. Quer ter uma vida abençoada por Deus? Siga isso aqui, ó. Provérbios 6, a partir do verso 16. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª só o abomina. Olhos altivos, seja humilde, cuidado com os olhos altivos. Língua mentirosa, a mentira é um problema, porque o pai da mentira é Satanás. Mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal. Pé aqui é a mente, que só pensa no que não presta. Verso 19: e testemunha falsa que profere mentiras, e o pior, que é a 7ª, e o que semeia com tendas entre os irmãos. Quer ser abençoado? Cuide da tua vida, não cuide da vida dos outros. Ah, mas o vizinho, o irmão, a irmã da igreja é mais abençoada que eu, ela fez isso, ela fez aquilo. Cuida da tua vida. Quer ser abençoado? Te cuida, esquece os outros. Não fica pondo tropeço na vida de ninguém, como está lá em Romanos, capítulo 14, verso 13. Olha lá. Romanos 14. Porque é um tal de falar mal dos outros, de criticar, de julgar. Deixa para lá. Lança sobre ele, Jesus, todas as coisas. Não tem inveja de ninguém. Romanos 14, verso 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Olha aqui, ó. Nada de ficar julgando ninguém, deixa para lá. Antes, seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Propósito. Ah, mas fulano fez isso errado, o pastor fez isso, gastou dinheiro no que não deveria. Não é problema teu. Mais que tudo, Deus sabe de tudo. Nós temos é que cuidar da nossa vida, glorificando a Jesus, tendo uma boca, calada, uma boca reservada, uma boca de Deus, para falar coisas de Deus. Não sai da vossa boca palavra torta, diz a Bíblia lá em Efésios. Aliás, Efésios capítulo 5 nos dá caminho de vitória. Olha aqui, ó. Efésios capítulo 5. Olha, verso 15, glória a Deus. Olha só, viver em espírito é isso aqui, ó.
Efésios 5,15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécio é tolo, bobo, não como nécios, mas como sábios. O inteligente aprende com seus próprios erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Ele olha e fala, opa, esse caminho é perigoso, né? Remindo o tempo, verso 16, remir o tempo. Irmãos, a vida é curta, o tempo é curto. A NASA provou que a Terra está rodando mais rápido. Um dia hoje vale 16 horas de 100 anos atrás. Eu não sei se isso fisicamente é verdade, mas uma coisa é fato, a sensação existe de uma vida rápida. Então, temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Verso 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais. Olha como andar cheio do Espírito, como manter acesa a chama de Deus. Enchei-vos do Espírito, olha, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vida plena, vida espiritual. Precisamos resgatar essa vida. Fora isso, é balela. É encher linguiça. O que vale é o que diz a palavra. Viver no Espírito. Fazendo isso, vocês vão chegar lá no céu. É isso que vale. E mais, Filipenses nos dá uma tática importante, porque hoje nossa mente é poluída pelo maligno. Coisas que não existiam antigamente, hoje, pelo seu celular, você vê tudo que não presta, ouve o que não presta, recebe coisas que você não espera, coisas terríveis. Então, a Bíblia fala o seguinte, em Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nós temos que ter pensamento seletivo, difícil nos dias de hoje. Difícil, porque eu sou de uma época, há 30 anos para trás, que palavrão na televisão era proibido. Não falava-se palavrão. Quando a primeira vez, aos 30 e poucos anos, eu vi aquele presidente Collor falando palavrão, eu não acreditei, vi no jornal que eu não assistia a televisão. O pastor Benito ficou 15 anos sem ver a tela. Ai, que tempo bom! Eu era feliz, sem ver televisão. Falando a verdade, eu fiquei 15 anos sem televisão. Foi quando eu aprendi a Bíblia. Que maravilha! Mas aí eu lia o jornal, via um cara falando palavrão. Meu Deus, um presidente! Não é bom, não é honrável, não tem dignidade. Então, as coisas foram degringolando. Hoje, as pessoas falam, em todos os cantos, ninguém liga. Os professores falam palavrão nas aulas, parece. Na minha época não existia isso. O professor fala palavrão, não, imagina. Hoje os palavrões são da boca dos professores que ensinam coisa errada para os alunos. Aliás, só desensinam as coisas nas escolas hoje. Desculpa, é verdade. Eu vejo que está terrível. Só Jesus para mudar essa geração. Só Jesus para fazer uma geração sadia. Só. Porque não tem outra forma, irmãos. Este mundo está no maligno. Faculdades, colegiais, escolas, todo primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau. Toda uma podridão reina hoje. Desculpa a verdade. Porque eu vejo, tenho vários filhos, estudaram e estudam, e todos falam a mesma coisa. Então, amados, é preciso ser cheio do azeite de Deus, senão não vai ser salvo. Mateus 25, estou acabando, abre lá. Mateus 25 é a parábola das 10 virgens. Ora, virgens na Bíblia são igrejas. Tinha 10. Olha só, verso 1. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes,
e 5 loucas. As virgens loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E o azeite na Bíblia é figura do Espírito Santo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, verso 5, tosquenejaram todas e adormeceram. Houve um momento que a igreja de Cristo ficou dormente. Ficou dormente. A tradicional e a avivada ficaram dormentes. Mas à meia-noite, nós estamos vivendo quase à meia-noite desse tempo, houve-se um clamor e diz, aí veio o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam, estão se apagando, estão se esfriando. Mas as prudentes responderam, não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, que é Cristo, o esposo é Jesus, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. A boda é o grande arrebatamento, a união de Cristo com a sua igreja, é a união para sempre daqueles que são de Jesus com o seu mestre, com o seu dono, com o seu Senhor. Maravilha! É o momento que nós vamos vê-lo como ele é, diz a Bíblia, e vamos estar com ele. Então, fechou, e depois então, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. E ele, porém, respondendo, disse, em verdade vos digo que vos não conheço, o mesmo que nós lemos em Lucas 13. Agora aqui em Mateus 24, 25. Vigiai, pois, verso 13, porque não sabeis o dia, nem a hora, em que o Filho do Homem há de vir. Sério. Pastor, mas que palavra pesada. Vou ler mais uma para ficar mais pesada. Olha aqui, ó. Mateus 7, 21. Texto conhecido. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Gente da igreja com sinais e poder, e maravilhas, e profecia, com milagres, expulsando demônios, tudo palavra. Aí Jesus disse, verso 23, lhe direi abertamente, nunca vos conheci. De novo, irmãos, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu ia ler mais. Vou ler, vai, Apocalipse. Apocalipse 3. Sobre a mornidão. Não posso faltar esse texto. Esse texto é fundamental. Apocalipse capítulo 3, verso 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Amornou, mas não és frio nem quente. Oxalá, ou tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, diz a palavra, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Estava falando e está falando Jesus. A mornidão espiritual não condiz com a salvação. É preciso ser cheio, ser quente, cheio de Espírito. Não tem outra saída. E aí ele fala, verso 17, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. O que é o ouro provado no fogo? Aquilo que em Atos 14, 22 falou, por muitas tribulações. As tribulações são mais preciosas para Deus do que o ouro que perece e é forjado no fogo. Isso está em 1 Pedro 1, 6 e 7. Então o que é a ouro provado no fogo? É passar pelas lutas em glorificação. Passar pelas lutas glorificando a Jesus, sendo provado e aprovado. Aqui, ó. E para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas. Olha aqui, ó. E não apareça a vergonha da tua nudez. Em Apocalipse 19:8 fala que
os vestidos finos, a cobertura é a justiça dos santos. Então a justiça, a santidade é vestido e que cobre a nudez do pecado, né? Quando Adão pecou, a primeira vez que ele percebeu que ele estava o quê? Nu. Quando a pessoa peca, ela está em nudez espiritual. E que unge os vossos olhos com colírio, para que vejas. O colírio, como está lá em Efésios, capítulo 5, verso 26, é a água que lava, é o colírio que limpa da palavra. Então, quando eu olho a palavra, ela me descortina o mundo espiritual. Pastor, como é que eu faço para entender as coisas de Deus? Leia a Bíblia com unção, com método, com orientação de Deus, e você vai ser o quê? Já ter lavado os seus olhos do entendimento, para você perceber qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá bom, queridos? Então, o que eu quero dizer para você, em Hebreus capítulo 10, olha, eu ia falar, Deus mandou. Hebreus capítulo 10, para encerrar agora, hein? Olha só, verso 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e aviltado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Primeiro a vontade de Deus, depois vem a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha, se Deus não tem prazer no justo, a coisa está feia. Verso 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, queridos? Amém. Então fica aqui a dica. Deixe a mornidão. Esqueça esse mundo. Esqueça o buscar primeiro as coisas dessa terra. Busque primeiro as coisas de Deus. Busque primeiro ser filho com Jesus. Busque primeiro o batismo se você não é batizado. Busque o Espírito Santo se você está amornado no Espírito. Busque falar em línguas. Busque ser cheio da glória de Deus. Busque santidade para você retomar o primeiro momento da sua vida espiritual e manter-se, permanecer, continuamente, ficar firme com o Senhor até a volta dele. Amém? Amém. E Jesus abençoe poderosamente sua vida. E que essa noite você se encha do poder e tenha um sono maravilhoso, cheio de Deus. Amém. Na sua vida. O que vale é isso. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Amém.